Bom, imaginem uma organização gigante. Aham. Pensem naqueles prédios luxuosos, tipo uma arquitetura impecável, iluminação de ponta, equipamentos de última geração, Aquela mega estrutura de cair o queixo, né? exatamente isso. E milhares de pessoas frequentando esse mesmo espaço todos os dias. Por fora, assim, para quem olha de longe, é um sucesso absoluto. Parece o auge da vitalidade institucional. Parece invencível. Sim, mas de acordo com o diagnóstico que a gente vai explorar no mergulho profundo de hoje, esse gigante não está apenas doente. Não mesmo. Ele está, na verdade, em estado terminal, respirando por aparelhos na UTI e prestes a enfrentar uma intervenção, olha, bem visceral e assustadora. Uma intervenção descrita num texto milenar. É um contraste brutal, né, entre o que os olhos veem e o que a realidade oculta de verdade. E, bom, é exatamente essa a premissa que a gente vai dissecar aqui. O que é fascinante sobre avaliar a saúde de qualquer grande grupo humano é que existe uma tendência, tipo, quase automática de olharmos apenas para a superfície. A gente avalia a fachada. Isso, a fachada, vitrine. As pessoas olham os números de frequência, o tamanho do estacionamento e ignoram completamente os sinais vitais orgânicos da instituição. E por que fazemos isso? Por preguiça. Em parte, sim. O motivo é simples. Monitorar sinais vitais dá um trabalho enorme. Exige uma proximidade desconfortável com os problemas e requer a disposição de talvez descobrir uma falha sistêmica que ninguém quer admitir que existe. É muito mais fácil fingir que está tudo bem enquanto o prédio estiver cheio. Com certeza. E é para quebrar essa ilusão das aparências que a gente entra de cabeça na nossa exploração de hoje. A missão aqui é dissecar um material, olha, fascinante e bastante contundente. É um texto intitulado Líder Doente, Igreja na UTI, escrito pelo presbítero Marcos Benedito. Um texto bem forte. Muito forte. O foco do autor é aplicar uma metáfora médica implacável. Ele vai detalhando, passo a passo, os estágios de uma doença progressiva e fatal. E ele usa isso para diagnosticar a saúde de uma comunidade religiosa. E o ponto central é que a falência não acontece do dia para a noite. Exato. E, quer dizer, mesmo para quem não faz parte de nenhuma instituição de fé, a dissecação que o texto faz sobre como a inércia engole o propósito original, nossa, é uma aula magna sobre falência institucional. O autor propõe basicamente o seguinte: o sucesso não se mede por estética, se mede por ação. Perfeito. O texto constrói a premissa de que a métrica real de sobrevivência é baseada em propósito executado, não em espaço ocupado. Logo no início, o Benedito traz uma citação clássica da Epístola de Tiago. Aquela do capítulo 2, né? Isso, capítulo 2, versículo 17, que diz que a fé sem obras é morta. Na visão do autor, a teoria sem a prática, ou tipo, a placa bonita na porta sem a ação correspondente, transforma a instituição um corpo que ainda mantém a forma física, mas que no fundo já perdeu a vida. É um zumbi institucional. Basicamente. É muito comum a gente confundir estrutura com propósito. Ter um teto onde pessoas se reúnem não significa de forma alguma que a missão original daquele grupo está sendo cumprida. Ok, vamos analisar isso com bastante cuidado, porque confesso que essa analogia médica do autor me deixou um pouco confuso logo no começo da leitura. Como assim? Bom, ele mapeia os sintomas e começa com o que ele chama de igreja doente. Mas quando a gente lê os sintomas dessa fase inicial, eles não parecem um ataque cardíaco ou um grande escândalo explosivo. Não, são coisas bem mais sutis. Pois é. O texto argumenta que a doença se instala quando a comunidade, tipo, ignora os que sofrem, não visita os necessitados e perde a sua autoridade espiritual. Ele faz até uma referência ao Evangelho de Mateus 25, na passagem "Estive enfermo e me visitastes". Mas, sendo bem sincero, chamar isso de doença logo de cara não é um exagero. Você acha que é outra coisa. Pensando bem, isso me soa muito mais como uma apatia confortável. Dá para fazer uma analogia aqui. É como alguém que paga a mensalidade mais cara de uma academia de ginástica de elite. Ah, entendi. Desenvolva essa ideia da academia. Achei interessante. Pensem bem, a pessoa tem aquele espaço físico maravilhoso à disposição. Equipamentos de última geração, iluminação de boate. Ar-condicionado perfeito. Exato.
Aí a pessoa compra a roupa de alta performance mais cara que existe e vai até o local todos os dias. A rotina existe, concorda? A rotina e a estética. Isso, a estética tá lá. Mas ao chegar na academia, a pessoa senta no aparelho de musculação, tira algumas fotos para o Instagram, conversa com quem está do lado, toma uma água bem gelada E não malha de verdade. e não levanta um único peso. Não há esforço nenhum. O propósito de uma academia é o rompimento de fibras musculares pelo esforço para gerar força, certo? Se a pessoa não faz isso, ela não está tecnicamente doente no sentido agudo da palavra. Ela só escolheu o conforto da inércia. É um ponto de vista muito bom. Então, o que o autor chama de doença não seria apenas uma preguiça disfarçada de rotina inofensiva? Por que as pessoas, do nada, simplesmente param de agir? É malícia ou é outra coisa? Olha, o que é fascinante aqui é como a sua analogia ilumina perfeitamente a mecânica do argumento do autor, mas acaba subestimando o perigo biológico dessa inércia. Subestimando? Como assim? Respondendo à sua pergunta, raramente a malícia. Sociologicamente e psicologicamente falando, é que chamamos de fadiga de empatia. Isso combinado com a substituição do atrito humano pelo conforto institucional. O texto do Benedito sugere que a vitalidade de um organismo coletivo não é drenada por um trauma repentino, mas por uma atrofia lenta. Ah, a famosa atrofia. Sim, na biologia, se um músculo não é usado, o corpo entende que aquele tecido é um gasto calórico desnecessário. E começa a devorar a si mesmo por falta de uso. Precisamente. Quando a comunidade descrita no texto falha em realizar pequenas ações contínuas, tipo cuidar do sofredor ou visitar o necessitado, o tecido social e espiritual atrofia. O distanciamento da dor alheia gera uma perda profunda de sensibilidade. Fica todo mundo anestesiado. Exato. E na visão do autor, essa perda de sensibilidade é o que causa a perda da tal autoridade. O texto menciona Marcos 16, versículo 17, atrelando a autoridade espiritual à ação prática de enfrentar o mal. Quer dizer, a autoridade evapora se o suor não cair no chão, para manter a metáfora da academia. Perfeito. E o grande problema da apatia é que ela nunca é estática. Ela sempre degenera para o próximo estágio. O que nos leva a um momento em que a atrofia muscular se transforma em falência dos órgãos. O texto avança de forma bem implacável para a fase categorizada como a igreja moribunda. Aí a situação fica crítica. A gravidade aumenta exponencialmente. Segundo o diagnóstico do autor, a comunidade começa a morrer de fato quando cessa de evangelizar, falha em acolher as pessoas e abandona os encontros menores, tipo os cultos nos lares. Ele cita o livro de Atos aí, não é? Isso. A fonte faz um contraste muito afiado com a narrativa de Atos 2:46, que descreve os cristãos primitivos nas casas compartilhando o pão diariamente com alegria. Mas, novamente, eu me pergunto o porquê disso acontecer. Por que o tecido social primário se rompe dessa forma? Acontece porque a manutenção de pequenos encontros exige hospitalidade, exige tolerância e o compartilhamento real da vida. E vamos ser sinceros, lidar com gente é confuso. Dá trabalho. Muito trabalho, é barulhento, expõe as vulnerabilidades das pessoas. É muito mais fácil e muito mais limpo terceirizar o convívio para um grande evento semanal. Um evento onde as pessoas sentam em fileiras, olham para frente, escutam alguém falar e não precisam interagir profundamente umas com as outras. Ninguém precisa saber dos problemas de ninguém. Exato. O argumento do texto é que, ao perder essa comunhão íntima, a instituição sofre uma morte social muito antes de fechar as portas comercialmente. Torna-se apenas um agrupamento de indivíduos que dividem o mesmo metro quadrado, mas que não dividem a vida. Caramba! E um corpo que perde a capacidade de metabolizar nutrientes básicos, como a convivência e o afeto, eventualmente entra em colapso total. Ele vai precisar de suporte mecânico. Sem dúvida. E é exatamente aí que o autor introduz a metáfora que dá título ao material, a entrada na UTI espiritual. A unidade de terapia intensiva é o símbolo máximo da falência sistêmica. Os órgãos simplesmente não respondem mais sozinhos. Na visão do autor, a instituição chega a esse estado crítico quando abandona as missões e a formação de discípulos. Ele aponta que isso ignora o mandato de Mateus 28:19. Eles esquecem o propósito principal. Sim,
Toda a energia institucional, os recursos financeiros e o tempo das pessoas passam a ser gastos inteiramente na manutenção das máquinas. Ou seja, em manter a estrutura funcionando apenas para prolongar um estado vegetativo, sem gerar vida nova. Perfeitamente. Mas olha, tem uma guinada muito reveladora no texto ao descrever esse ambiente de UTI. O foco muda repentinamente do corpo paralisado para as mãos de quem deveria estar cuidando dele. A mudança de alvo. Exato. O autor aponta os holofortes para uma liderança fora do propósito. Ele descreve líderes que se recusam a perdoar, que permitem doutrinas conflitantes, que quebram a unidade e que removem pessoas de suas funções sem justificativa justa. E eles usam a desculpa e eu faço questão de citar as palavras exatas do texto aqui. Pode falar. Eles usam a desculpa de um fim de ciclo. Eu preciso confessar que essa expressão saltou da página para mim quando eu li. Fim de ciclo. É uma escolha de vocabulário extremamente analítica e reveladora do autor, não acha? Completamente. Soa de maneira inconfundível como puro jargão corporativo. Linguagem de empresa. É exatamente a linguagem fria e calculista do Departamento de Recursos Humanos de uma multinacional. Uma empresa que está demitindo alguém só para bater a meta trimestral de lucros. Agradecemos o seu empenho, fulano, mas o seu ciclo na nossa companhia chegou ao fim. Bem isso. Encontrar essa fraseologia asséptica, aplicada a uma comunidade de fé, cria um contraste imenso, mas imenso mesmo, com o aviso de Levítico 19:15, que o próprio autor usa para exigir que não se faça injustiça no juízo. A minha pergunta é: por que a liderança de um espaço comunitário adota o roteiro de cortes de gastos de Wall Street? É uma ótima pergunta. O que acontece na mente de quem lidera para substituir o pastoreio humano, que deveria ser acolhedor, por planilhas de eficiência? Olha, essa reflexão sobre a importação de modelos corporativos para espaços comunitários e de fé é, sem dúvida, o diagnóstico mais agudo que o material oferece. E o porquê de os líderes adotarem essa postura é até simples se a gente pensar bem. A eficiência corporativa é um escudo. Um escudo para não se machucar? Profundamente desgastante. Já a demissão sumária, camuflada por palavras da moda como fim de ciclo, Resolve o problema na hora. resolve imediatamente na superfície. É a higienização das relações humanas. Eles trocam o bisturi da cura pela guilhotina da conveniência. Nossa, uma excelente forma de colocar. E o autor enxerga nessa gestão corporativa implacável, totalmente desconectada do perdão, a verdadeira infecção que leva o sistema ao colapso. A infecção generalizada. Essa falta de misericórdia é a sepse do organismo. A fonte cita o Evangelho de Mateus, capítulo 12, alertando que todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Isso funciona como uma lei inquebrável da física institucional. Não tem como escapar disso. Não tem. A incapacidade de perdoar, combinada com a injustiça no tratamento das pessoas, formam um veneno. Esse veneno desce do topo da hierarquia e corrói a base inteira. A doença da liderança condena o corpo inteiro à falência múltipla de órgãos. E aqui, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mas também assume um tom consideravelmente sombrio. Sombrio até demais. Porque até esse ponto da nossa análise, a gente vinha operando num terreno bem seguro e racional das analogias modernas, né? Falávamos de atrofia fisiológica, UTIs, departamentos de RH e burocracia. Algo bem contemporâneo. É um cenário péssimo, sim. Mas é um ano, é administrável. É algo que parece pedir apenas uma consultoria de reestruturação organizacional. Porém, o autor vira a chave de forma muito drástica. O texto abandona subitamente essas metáforas clínicas e de escritórios e nos atira no meio de um cenário de devastação milenar. A mudança de registro literário é super abrupta. E tem um propósito claro aí. Qual seria? O autor anexa sua argumentação aos versículos de 1 a 9 do capítulo 21 do livro do profeta Ezequiel. Esse é um movimento retórico que eleva as apostas ao nível máximo possível. As sutilezas organizacionais desaparecem de vez e dão lugar a imagens gráficas de juízo iminente. E são imagens fortíssimas. Para quem não está familiarizado, a profecia descreve uma mensagem onde a divindade declara abertamente que sacará sua espada da bainha contra o território. A espada descrita como afiada e também polida, pronta para o extermínio. Uma imagem de guerra. Guerra total. Mas o que mais causa assombro
é o como essa mensagem deve ser entregue. O profeta Ezequiel não é instruído a ficar em pé e ler um pergaminho de forma solene. A ordem é visceral, é muito física. Ele deve gemer com quebrantamento de lombos Quebrantamento de lombos. e com amargura diante dos olhos do povo para ilustrar o pânico das notícias que chegam. Dá para imaginar a cena? Um homem gemendo de tanta dor, agindo como se a sua própria estrutura óssea estivesse sendo esmagada pelo peso do que ele vê no horizonte. É assustador. É um teatro somático extremo, usado para acordar uma plateia que está completamente anestesiada. Se conectarmos isso ao panorama geral do texto, a lógica por trás do uso dessa narrativa brutal fica muito clara. O Benedito não usa Ezequiel como um mero exagero poético. Não é só para enfeitar o texto. De jeito nenhum. É um choque de desfibrilador aplicado com carga máxima no peito do paciente. O autor está argumentando que, no contexto de uma comunidade de fé, a falência não resulta apenas em algo silencioso, como, tipo, um CNPJ sendo baixado na junta comercial e a venda do prédio para uma construtora. Tem um peso espiritual gigante. O que está em jogo envolve uma prestação de contas absoluta. A espada desembainhada carrega um simbolismo aterrorizante. Uma vez que ela sai da bainha, ela não retorna sem executar a sua função. Ou seja, o tempo de tolerância com aquela apatia toda da academia simplesmente terminou. Exato. O autor emprega essa profecia para declarar que a paciência divina com fingimento estético, com as rotinas vazias e com a gestão corporativa desumana simplesmente se esgotou. Acabou a brincadeira. O veredito não é deixar que a organização morra de velhice na UTI, não. O veredito é uma intervenção dramática e destrutiva para extirpar a raiz da doença do cenário de uma vez por todas. É a destruição da ilusão. Nossa, então o que tudo isso significa, no fim das contas? Depois de caminhar por hospitais metafóricos, de analisar líderes agindo como CEOs impiedosos e, por fim, contemplar espadas polidas e profetas em colapso físico, como é que o material resolve essa tensão avassaladora? A narrativa termina com o fechamento definitivo das portas. Acabou tudo. Surpreendentemente não. O tom muda de novo. O texto se encerra com o chamado ao arrependimento, e a cura prescrita está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembrar de onde caiu e praticar as primeiras obras. É o equivalente a oferecer um antídoto nos instantes finais, bem antes que o dano sistêmico se torne irreversível. Mas espera aí, eu preciso questionar isso. O autor está realmente sugerindo que a solução para uma crise institucional tão complexa, tão profunda e moderna como essa é simplesmente uma regressão romântica ao passado? Você acha que soa como nostalgia? Um pouco, sim. Voltar às primeiras obras não soa um pouco ingênuo? Como é que o texto sustenta que isso funcionaria na prática diante de uma infecção tão enraizada na liderança e na estrutura toda? É um excelente ponto de contraponto, confesso. Mas, lendo com atenção o que o autor propõe, a gente percebe que não se trata de uma nostalgia romântica pelo passado, nem de tentar replicar esteticamente a igreja primitiva. A cura que ele propõe é baseada na recuperação da funcionalidade primordial. Funcionalidade? Isso. Para evitar ambiguidades, o material fornece uma lista de verbos de ação que constituam essas tais primeiras obras. O checklist da vitalidade real. Exatamente. O checklist exige amar, cuidar, evangelizar, discipular, perdoar, permanecer unido, combater as trevas e viver a palavra. Se voltarmos à sua analogia da academia de ginástica, o autor não está dizendo para a pessoa usar roupas dos anos 80 para malhar só porque era assim no passado. Faz sentido. Ele está dizendo: pare de tirar fotos no espelho, vá até o peso e comece a erguê-lo de verdade, até o músculo queimar. O foco da solução abandona completamente a busca por novos modelos de expansão de negócios ou consultorias de marketing e foca de forma implacável em métricas de movimento, métricas de comprometimento em favor do outro. A cura é a substituição das métricas de vaidade pelas métricas de serviço suado. Mas olha, apesar desse caminho de cura oferecido no final, a profecia de Ezequiel que analisamos carrega um elemento que continua ecoando na minha cabeça e que não me parece totalmente resolvido na superfície do texto. Eu acho que sei do que você está falando. Isso levanta uma questão importante de fato.
Uma reflexão que representa a camada mais densa, sociologicamente mais complexa e, francamente, a mais perturbadora de tudo que dissecamos do material do presbítero Benedito hoje. É uma reflexão que fica pairando sobre o diagnóstico inteiro. Há um detalhe específico na citação do livro de Ezequiel, lá no versículo 3, que desafia duramente a nossa noção moderna de justiça individual. A profecia de devastação afirma com uma clareza cortante que a espada desembainhada exterminará do meio do povo o justo e o ímpio. Ambos sofrerão o impacto da lâmina. Isso é muito forte. Ou da podridão sistêmica. O que significa que quando o teto desaba, ele esmaga absolutamente todos que estão dentro do prédio, independente de quem estava tentando consertar as rachaduras. Precisamente. Quando uma comunidade, seja uma instituição religiosa, uma grande corporação secular ou até mesmo um ecossistema social inteiro permite que a inércia, a apatia e a injustiça da liderança se tornem crônicas, o sistema todo apodrece. Ninguém escapa ileso. Quando a falência sistêmica atrai um colapso da magnitude de uma espada desembainhada, a força gravitacional da ruína é tão imensa que engole todos ao redor. O alerta sombrio do texto é que o indivíduo que tenta agir corretamente dentro de um sistema que é fundamentalmente doente, raramente escapa sem sofrer as consequências do desastre geral. A inércia da maioria ou a tirania da liderança acaba envenenando a água que todos bebem. É um pensamento de um peso monumental para encerrarmos. A doença do todo condena irremediavelmente a parte saudável que tolerou habitar aquele espaço. Fica essa provocação profunda para quem nos ouve. A nossa responsabilidade não se limita apenas às nossas próprias ações individuais e isoladas, né? Mas estende-se à coragem de questionar e enfrentar a saúde coletiva das estruturas e comunidades que escolhemos integrar, antes que a apatia delas nos arraste para a mesma UTI. É isso. O nosso tempo de análise fica por aqui. Até a nossa próxima exploração.